Salve, salve! Aqui vai um resumo desse livro que eu comecei a ler hoje. Comprei ontem no Mercado Livre, já chegou hoje e eu comecei a ler porque é um assunto que eu estou muito interessado. Essa parte de neurociência, já tem algum tempo que eu vejo alguns vídeos no YouTube e eu decidi estar me aprofundando um pouco mais no assunto devido a um despertar que eu tive em relação ao tema. Então eu fiz algumas anotações aqui, só que eu vou tentar falar, eu vou falar do jeito que eu li, do jeito que eu entendi, para mim poder também ir gravando já isso na minha cabeça sem ficar dependendo de ficar consultando de um resumo. Basicamente é o seguinte: o nosso cérebro, ele nasce inacabado. O tema inicial do livro, ele fala quem sou eu. O nosso cérebro, ele nasce inacabado. O que é esse inacabado? À medida que a gente vai crescendo, é formado o nosso jeito de ser de acordo com aquele ambiente que a gente está inserido. Por exemplo, uma pessoa que nasce lá no Japão, uma pessoa que nasce aqui no Brasil, desde bebê ela já tem aquela formação no cérebro diferente uma da outra. Começando pelo idioma. Uma criança que nasce lá e uma criança que nasce aqui, quando ela é criança, ela consegue até entender tudo que é ensinado para ela. Só que à medida do tempo que ela vai crescendo e ela vai afirmando cada vez mais, por exemplo, aquele idioma, as outras coisas que ela não pratica, o cérebro praticamente vai descartando aquilo, para que você consiga fazer novas sinapses, novas conexões no seu cérebro. Um bebê, ele faz cerca de 2 milhões de conexões por segundo. Quando chega na fase adulta, ele já tem todas as células cerebrais já mais formadas. Porém, ele começa a criar menos conexões. Mas aquelas conexões, elas são mais fortes. Por isso que o pessoal fala assim: depois de velho é difícil de aprender alguma coisa nova. É devido a isso. E esse cérebro inacabado é diferente de alguns animais. Por exemplo, os animais, eles já nascem com o cérebro pré-definido. Já desde que eles nascem, aquela formação do cérebro já é definido pela gene do animal. Por exemplo, uma zebra, ela consegue sair correndo depois de 45 minutos que ela nasce. Já diferente do ser humano. Nos nossos primeiros anos de vida, a gente depende de um adulto, de uma outra pessoa, para poder estar cuidando da gente. A gente demora cerca de 2 anos, dependendo, para começar a andar. E nos primeiros anos de vida, nossa vida depende completamente de uma outra pessoa para a gente poder sobreviver. Já um animal não, ele já nasce com aquele instinto, com aquela programação que já vem da sua raça, dos seus pais. Então, se você pegar um animal e tirar ele do habitat natural dele, ele vai ter muita dificuldade em poder sobreviver, diferente do ser humano. O ser humano pode nascer no lugar mais frio da Terra ou no lugar mais quente. Pode nascer lá na praia ou no monte mais alto lá no Peru, que ele vai se adaptar de acordo com aquele ambiente, porque o cérebro dele é inacabado e vai se formando na medida que ele vai crescendo. E voltando naquela parte que eu falei que a gente vai esquecendo as coisas, na verdade ele vai desbastando. É como se fosse uma trilha na floresta. Imagina que na floresta tem uma trilha. Quando você para de passar por aquela trilha, o mato vai tomar conta e aquela trilha vai parar de existir. No cérebro é a mesma coisa. Se tem algum caminho que você para de fazer aquela trilha neural, com o tempo ela vai ser descartada para poder criar outras conexões. Então esse é o resumo meio que dessas primeiras páginas do livro. É um assunto bem interessante, estou gostando bastante, e à medida que eu for lendo, eu vou trazendo mais conteúdo aqui para mim poder também fazendo essa assimilação, essas conexões no meu próprio cérebro para mim poder entender cada vez mais do assunto. E quando a gente lê, faz um resumo e pratica e passa essa ideia para frente, a gente aprende melhor, aprende mais. Gratidão pela atenção, tamo junto.